senhores vereadores. Antes de iniciar a nossa sessão, gostaria de convidar o vereador Chico Hilário para fazer parte da mesa, já que está ausente o primeiro e o segundo vice-presidente. De acordo com o inciso 2º do artigo 44 e 159 do Regimento Interno, solicito a primeira secretária, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Aldenora Freire do Amaral. Antônio Felício Freire. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros. Francisco das Chagas Maia Moreira. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Rosendo Freire. Juvenal Bezerra da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Presente. Maria Aldeide de Alencar Lima. Naí Leonardo de Lima. Paulo Marcel de Oliveira. Sônia Maria Noronha Chaves. Havendo no legal, de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declara aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa a ser realizada neste dia 7 de março de 1997. Senhores vereadores, de acordo com o inciso 1º do artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 30 minutos. De acordo com o inciso 3º do artigo 44 do Regimento Interno, solicito a primeira secretária proceder à leitura da ata da segunda sessão ordinária a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 97. Nobre assessor poderá fazer para mim a leitura. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Por solicitação da primeira secretária, vamos fazer a leitura da ata da segunda sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Itabira do Norte, Estado do Ceará. Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 1997, às 8h10, o recinto destinado... Houve um equívoco aqui, sobre 19h10. No recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Itabira do Norte, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Antônio Felício Freire, Aragaci Monteiro Chaves, Celínio Nogueira Barros, Francisca das Chagas Maia Moreira, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Rosendo Freire, Juvenal Bezerra da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Maria Aldeide de Alencar Lima, Paulo Marcel de Oliveira e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, o vereador Manuel Moreira de Almeida, secretariado pela primeira secretária vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da primeira sessão ordinária, sendo aprovada sem retificações. As matérias para leitura no expediente constaram: projeto de lei número 3, de 27 de fevereiro de 1997, do vereador Celino Nogueira Barros. Projeto de lei número 4, de 27 de fevereiro de 1997, do vereador Celino Nogueira Barros. Ofício número 20/97, emitido pela presidência dessa Casa Legislativa. Convite do secretário de Saúde do município. Proposta do candidato a presidente da 16ª seccional da UVC, vereador Celino Nogueira Barros. Diagnóstico do sistema de abastecimento de água de Itabira do Norte para 1997. Na tribuna popular, usada a palavra os senhores Manuel Gondim e Roberto Wagner de Freitas. No pequeno expediente, usou da palavra o vereador presidente Manuel Moreira de Almeida. O senhor presidente comunicou ao plenário a justificativa da falta do vereador Nair Leonardo de Lima. No espaço destinado ao grande expediente, usada a palavra os vereadores José Rosendo Freire, Francisco Hilário de Oliveira, Celino Nogueira Barros. Na ocasião, foi aparteado pelos vereadores Manuel Moreira de Almeida, Francisco Marcos Moreira, Sônia Maria Noronha Chaves e Paulo Marcel de Oliveira. Aragaci Monteiro Chaves foi aparteado pelos vereadores José Rosendo Freire e Celino Nogueira Barros. Cessados os pronunciamentos, o senhor presidente solicitou dos vereadores nomes para compor as comissões municipais. Os vereadores José Rosendo Freire e Juvenal Bezerra da Costa comporão o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. As vereadoras Aldenora Freire do Amaral e Francisca das Chagas Maia Moreira comporão o Conselho Municipal de Saúde. Os vereadores
Maria Aldeide de Alencar Lima e Paulo Marcial de Oliveira comporão o Conselho Municipal de Assistência Social. E os vereadores Aragaci Monteiro Chaves, Maria Aldeide de Alencar Lima e Celino Nogueira Barros comporão a comissão de elaboração do concurso público. A sessão foi suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental. Retornando do intervalo regimental, procedeu-se a leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou das seguintes matérias. 1. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 1/97, de 24 de janeiro de 1997, de autoria de diversos vereadores, que acrescenta um parágrafo ao artigo 149 do Regimento Interno. 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 1/97, de 19 de fevereiro de 1997, de autoria do vereador Juvenal Bezerra da Costa, que concede título de cidadania. 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2/97, de 21 de fevereiro de 1997, de autoria de diversos vereadores, que considera de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva Resistência, ACDR, sediada à Rua Coronel Pegadeira, número 4716, na cidade de Tabuleiro do Norte, e da outras providências. E os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. Usado a palavra os vereadores José Oseno Freire, Aragaci Monteiro Chaves e Juvenal Bezerra da Costa. Cessados os debates, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de resolução número 1/97, de 24 de janeiro de 1997, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei número 1/97, de 19 de fevereiro de 1997, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei número 2/97, de 21 de fevereiro de 1997, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 3 e número 4/97 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, forneceu o seu parecer. O senhor presidente comunicou que a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 7 de março de 1997, quando será apreciado as contas da Prefeitura Municipal exercício 1993. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, lavrou-se a presente ata, que lida posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretária e demais vereadores presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença da secretária de Finanças, dona Rúbia Lopes de França. Seja bem-vindo à nossa casa. A ata da segunda sessão ordinária está em discussão. Não havendo pedido de retificação, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 162 do Regimento Interno, declaro a ata aprovada. De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicita a primeira secretária proceder à leitura das matérias de expediente. Indicação 001/97. Os vereadores infracinados vêm nos termos regimentais, embaçados pelo sufrágio universal, após serem ouvidos pelo plenário desta justa Casa Legislativa, indicar ao senhor prefeito municipal, o senhor José Chaves Guerreiro, a construção de um anel viário pavimenta as artérias Avenida Ziltamir Chaves, Rua Adalto Felício Maia e Rua Davi Noronha, e Avenida Antônio Alves Maia. Com a conclusão desta obra, estaremos criando uma perimetral que embelezará a periferia da cidade, como também ampliará a área pavimentada, atraindo com isso mais fluxo de moradias para aquela área, já que é a mais promissora da nossa cidade, porque são áreas que não estão sujeitas aos rigores da natureza. Senhor prefeito, sabemos que o município passa por sérias dificuldades financeiras
e está procurando satisfazer as necessidades prioritárias. Mas esta é uma obra futura que ficará no marco da administração municipal, já que cada ampliação de sua infraestrutura, o município mostrará o seu grau de desenvolvimento. Sala das sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 6 de março de 1997, vereador Francisco Marcos Moreira, vereador Juvenal Bezerra da Costa. Ofício número 021/97, Taboleiro do Norte, 28 de fevereiro de 1997. Senhor Presidente, estamos encaminhando cópia das atas da posse do prefeito municipal de Taboleiro do Norte, senhor José Chaves Guerreiro, eleito no pleito 3 de outubro de 1996, para o conhecimento deste egrégio Tribunal de Contas dos Municípios. Enviamos também a ata da posse da mesa diretora desta Câmara Municipal, que regerá o Poder Legislativo Municipal de Taboleiro do Norte no biênio de 97 a 98. Sem mais para o momento, novo protesto deste time e especial respeito, atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ao excelentíssimo senhor Conselho Leiro Ayrton Maia Nogueira, presidente do Tribunal de Contas do Município do Ceará. Ofício 022/97, Taboleiro do Norte, em 4 de março de 1987. Senhor Prefeito, estamos encaminhando os nomes dos vereadores José Rosendo Freire e Juvenal Bezerra da Costa, titular e suplente, respectivamente, como representantes do Poder Legislativo, para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Sem mais para o momento, renovo o processo de estima e apreço. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 023/97. Senhor Prefeito, estamos encaminhando os nomes dos vereadores Aldenora Freire do Amaral e Franciscas das Chagas Maia Moreira, titular e suplente, respectivamente como representantes do Poder Legislativo deste município, para compor o Conselho Municipal de Saúde. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e especial respeito, atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 024/97. Senhor Prefeito, estamos encaminhando os nomes dos vereadores Maria Aldeia de Alencar Lima e Paulo Marcial de Oliveira, titular e suplente, respectivamente, como representantes do Poder Legislativo Municipal, para compor o Conselho de Assistência Social. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e consideração, atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 025. Senhor Prefeito, sabemos que os municípios cearenses estão sendo solicitados pela Procuradoria Regional do Trabalho, a 7ª Região, para que as prefeituras realizem um concurso público para a admissão de seus funcionários. Como a Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte tem o dever e a obrigação de legalizar os seus servidores, estamos indicando os nomes dos vereadores Aragaci Monteiro Chaves, Maria Aldeia de Alencar Lima e Celino Nogueira Barros para compor a comissão que irá fazer frente ao concurso público dos servidores da administração municipal. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima, elevada estima e especial consideração. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 026. Senhor Prefeito, atendendo solicitação dos edis desta Casa Legislativa, peço que autorize o senhor secretário de Saúde a solicitar da SUCAM o carro Fumacê para expurgar a nossa cidade, que se encontra com um grande surto de muriçocas, podendo ainda ocorrer um surto de dengue, prejudicando acentuadamente a nossa população. Se houver dificuldade no atendimento por parte do órgão competente do governo, sugerimos que entre em contato com a Prefeitura de Limoeiro, que é possuidora de um carro Fumacê, e solicite por empréstimo para fazer um verdadeiro serviço de erradicação do mosquito em nosso município. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício número 021/97. Taboleiro do Norte, 25 de fevereiro de 1997. Senhor Presidente, pelo presente, encaminhamos cópias das leis municipais abaixo relacionadas para registro e arquivamento na Secretaria desta augusta Casa. Lei Municipal número 540, de 30 de janeiro de 97, que localiza o Distrito Industrial de Taboleiro do Norte. Lei Municipal número 541, de 30 de janeiro de 97, que dá denominação à rua que indica. Lei Municipal número 542, de 30 de janeiro de 97, que dá denominação à rua que indica. Lei Municipal de número 543, de 30 de janeiro de 97, que dá denominação à rua que indica. Lei Municipal número 544, de 30 de janeiro de 97, que dá denominação à rua que indica.
Lei Municipal número 545, de 6 de fevereiro de 97, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contrair empréstimo junto ao Banco do Brasil. Lei Municipal número 546, de 6 de fevereiro de 97, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por tempo determinado. Lei Municipal número 547, de 6 de fevereiro de 97, que autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar entidades sem fins lucrativos. Reiteramos as solicitações contidas nos ofícios número 005/97 e 006/97, recebidos respectivamente em 21 de janeiro de 97, que constam das indicações de vereadores como representantes dos Conselhos de Alimentação Escolar e de Saúde. Na oportunidade, renovamos nosso protesto de estima e destina consideração. Atenciosamente, José Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal. Telegrama, né? Telegrama urgente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte. Convido Vossa Excelência e demais vereadores para o segundo Encontro Nacional de Vereadores em Porto Alegre, de 11 a 14 de março de 1997. Pacote com Argos Turismo, à vista, 780, até 10 vezes, ou 3 vezes sem juros, mais hotel duplo, R$ 114. Contato com Bislacle ou Marcos, 261-5336, maiores informações, Rosinha. Vereadores, Narciso Andrade, presidente da UVC. Remetente, União dos Vereadores do Ceará. Você já sabe, né? Obrigada. Ofício circular 2697. Senhor presidente, vimos pelo presente informar a Vossa Excelência a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Itaiçaba, eleita dia 1º de janeiro de 1997, ficando assim constituída. Presidente Luiz Omar Silva Costa, vice-presidente Silvio Roberto Santiago Martins, primeiro secretário Pedro Ivo Alves Maia, segundo secretário José Orlando de Oliveira, sendo que tínhamos, para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nosso protesto de estima e elevado em consideração. Atenciosamente, Luiz Osmar Silva Costa, da Câmara de Itaiçaba, né? Ofício número 17/97. Senhor presidente, a ACATAM, Associação dos Caminhoneiros de Taboleiro do Norte, tem a súbita honra de dirigir-se a Vossa Excelência para solicitar desta Câmara uma ajuda em relação ao problema que está ocorrendo em relação a uma palmeira que está localizada no terreno doado para a construção da sede desta associação. Ofício número 17/97 da ACATAM, Associação dos Caminhoneiros do Taboleiro do Norte. A ACATAM tem a súbita honra de dirigir a Vossa Senhoria para solicitar desta Câmara uma ajuda em relação ao problema que está ocorrendo em relação a uma palmeira que está localizada no terreno doado para a construção da sede desta associação. Após trazer ao local alguns pedreiros para dar o orçamento da construção da referida sede, estes condenaram a referida palmeira, pois a mesma está morrendo. Há também o problema da raiz que está se espalhando no terreno. Diante desses problemas, gostaríamos de saber se seria possível a retirada da palmeira. Certo de sermos atendidos, agradecemos antecipadamente à diretoria. Declaração do Tribunal de Contas do município. Declaro para os fins e provas junto à Câmara Municipal de Taboleiro do Norte que os senhores José Rosendo Freire, Aragaci Monteiro Chaves, Paulo Maciel de Oliveira, vereadores deste município, e o assessor Roberto Wagner de Freitas estiverem em audiência com o presidente deste Tribunal de Contas dos municípios nesta data, no horário das 11 horas às 11h30. Tribunal de Contas do município do estado do Ceará, em Fortaleza, 4 de março de 1997. Zivaldo Rodrigues Loureiro, chefe de gabinete. O senhor presidente está solicitando, como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, e ele trouxe uma homenagem que foi feita no Congresso Nacional sobre o elogio às bruxas. Fui lá na
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, transcorre amanhã o Dia Internacional da Mulher, homenagem que se universalizou em lembrança ao martírio das operárias americanas queimadas quando da ocupação de uma fábrica em 1857. A data em si evoca a dor, mas também a resistência e o heroísmo. Veremos, senhor presidente, como uma história das mulheres só pode ser compreendida quando situada numa dupla dimensão épica e trágica a um só tempo. Marcada pelo sofrimento, é verdade, mas construída com a determinação inflexível de quem se sabe sujeito e age como tal. Antes, porém, seria justo repor as razões que conduzem um homem à tribuna para se referir à data tão importante. Não me reporto aqui à nossa condição feminina, mas à necessidade de, sobre os séculos de discurso masculino e opressor, firmar uma outra tradição que seja igualmente uma nova fala, uma fala de homem e mulheres livres. Que esta tentativa tenha, então, em sua insignificância, pelo menos, o sentido simbólico de uma impossível autocrítica do nosso gênero que, historicamente, tem se caracterizado pela violência, pela intolerância e pela inclinação sempre renovada de submeter as mulheres. Começando pela recusa de todas as iniciativas de enquadramento feminino nos marcos desde ou daquele padrão político, cultural, estético ou moral. O homem dominador, antes de tudo, não permite às mulheres a honra de individualizá-las. É preciso, por esta ótica, tratá-las como um coletivo amorfo a quem se atribui qualidades intrínsecas e defeitos perenes. Falamos, então, com o suspeito distanciamento da mulher que existiria em todas as mulheres e somos capazes de nos precaver frente à sua indiscutível frivolidade ou mesmo nos armar até os dentes para a ameaça que para sobre nossa honra, a qual, admite-se ainda em nossos respeitáveis tribunais, pode ser lavada com sangue. E como somos cuidadosos com as mulheres, com as que dividimos nosso cotidiano, cuidamos para que não se percam no horizonte vertiginoso do trabalho e da esfera pública. As preferimos, via de regra, em casa, no universo emocionante das tarefas de Penélope, pois, pensamos, cabe a Ulisses o destino de viajar pelo mundo. E quantas vezes, de formas piegas, soubemos valorizar este mundo da repetição que se constrói na pia ao tanque, da cama à tábua de passar. Sim, somos sensíveis e cuidadosos. Zelamos pelo destino de todas as mulheres, louvando, por exemplo, os atributos naturais que lhes permitem a maternidade. Nossa criatividade não tem limites e, ironicamente, inventamos ditos nada populares. Ser mãe é padecer no paraíso, repetimos, como quem consola e ao mesmo tempo condena. E com nossas filhas, por acaso, nosso cuidado é menor? Não as pretendemos eternamente criança, longe do sexo e perto da etiqueta. Agrada-nos imaginar a Joana d'Arc, Maria Quitéria e Anita Garibaldi, ou as preferimos domá-las prisioneiras, passando de pai a marido, com nosso real consentimento? Sim, nossos cuidados são vários e incansáveis. Frente àquelas que desejamos, cuidamos em possuí-las já com o olhar súbito, somos selvagens fomeados antecipando a estratégia de abate. E se nossas presas resistem, imaginamos que esta é a forma específica e natural da inevitável entrega. Por via das dúvidas, carregamos cá conosco nossas bordunas como derradeiro argumento. E por toda esta conduta, se sorrimos ao falar das mulheres, não podemos esconder os cadáveres que trazemos entre os dentes. Sim, senhor presidente, como assinala Afonso Romano de Santana, estão matando nossas filhas e mulheres e acompanhamos pasmo o enterro das vizinhas, sem contar as que abortam nos subúrbios e se enterram em ensanguentados panos menstruais. Estamos matando nossas filhas, mães e irmãs, como sempre derrubamos negras nos celeiros e índios na floresta. Em Nova York, estupramos 45 por hora num sufoco de abatidas gazelas. No subúrbio de São Paulo e nas favelas do Rio, já não há contas, mas se pode ouvir ao amanhecer a enorme grita das reses pelos alaridos dos jornais. Falo da violência que promovemos, mas será preciso evitar um mal-entendido. Não é só violento aquele que mata ou estupra. Afinal,
a modos mais caseiros de assassinatos e forma mais suave de extermínio. Os antigos floricultores japoneses e chineses descobriram métodos de produzir amendoeiras, paineiras e outras árvores imensas e frondosas em pequeninos arbustos de 20 centímetros que se usa como enfeite para a alegria das visitas. O método oriental é sofisticado. Vai aos poucos, podando as raízes e os galhos, colocando a árvore em recipientes cada vez menores, até que consegue a miniatura final. Muitos entre nós tornaram-se especialistas neste método e souberam transformar algumas mulheres em objetos de poucos centímetros de estatura moral e física. Sente-se bem assim, afirma como bibeloso, da altura de um Lilliput, na nossa terra de homens Gulliver. Todos esses crimes são seculares e não podem ser esquecidos e nem perdoados. Nada do que se diga ou escreva será forte o suficiente, nem tão importante a ponto de apagar do cérebro dos vivos a tradição de tantas gerações mortais no pesadelo antifeminista. Já na Antiguidade Clássica, o pensamento de Platão, que havia situado a mulher entre os homens e os animais, revelava a ameaçadora tradição posterior. Para o célebre filósofo grego, os homens covardes que forem injustos durante sua vida seriam muito provavelmente transformados em mulheres quando reencarnassem. Já nesta época, encontraremos a origem da expressão pater-familias, que era equivalente a dominos, da mesma forma como familiares, queria dizer o mesmo que servos. A mulher grega, sem sonho, só presságio, já está enclausurada no gineceu e em nada participa da vida política e cultural da polis. Prevalece a regra formulada pelo próprio Sócrates: aos homens a política, às mulheres a casa. Na tradição filosófica, mais significativa, a exclusão das mulheres permaneceu como um tema recorrente, atingindo em cheio mesmo a obra de gigantes do pensamento como Kant e Hegel. Para Nietzsche, que chegou a recomendar o chicote para aquele que desejasse ir ao encontro de uma mulher, ela significava tão somente o brinquedo mais perigoso do homem. Este deveria ser educado para a guerra e aquela para a recreação do guerreiro. Opiniões desse tipo podem ser selecionadas infinitamente em reflexões tão díspares como aquelas que separaram Proudhon e Schopenhauer ou Rousseau de Tomás de Aquino. Este último, por exemplo, afirmou: a mulher é um ser acidental e falho. Seu destino é o de viver sob a tutela do homem. Sobre si mesma, ela não tem autoridade alguma. Por natureza, a mulher é inferior ao homem, em força e dignidade, por natureza, lhe está sujeita, pois no homem o que domina, por sua própria natureza, é a facilidade de discernir a inteligência. A lembrança de São Tomás nos é particularmente significativa, pois revela uma tradição teológica que jamais encontrou dificuldade em amparar-se em textos bíblicos. A começar pelo mito da criação, encontraremos no Gênesis o símbolo mais evidente do papel secundário atribuído à mulher. Eva não surge senão de uma costela de Adão, e é por conta de sua imprudência que se comete o pecado original, aterrorizando invenção religiosa que nos pretende fazer a todos portador de uma culpa incontornável. Maus magnífico, prazer funesto, a mulher foi por nós acusada de ter introduzido o pecado, a desgraça e a morte. Pandora grega ou Eva judaica, ela cometeu a falta primeiro ao abrir a urna que continha todos os males ou ao comer do fruto proibido. O homem procurou um responsável para o sofrimento e o malogro o encontrou a mulher. Como não temer um ser que nunca é tão perigoso como quando sorri? É o apóstolo São Paulo quem sacramenta a exclusão em Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Não foi o homem, evidentemente, que foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. E em outra passagem, como a exclusão ganhando força normativa, que as mulheres sejam submissas a seus maridos como o Senhor. Com efeito, o marido é o chefe de sua mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Ele, o salvador do corpo. Ora, a igreja se submete a Cristo, as mulheres devem, portanto, e da mesma maneira, submeter-se em tudo a seus maridos. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Por tudo isso, pode-se situar a reação de Tertuliano, que, dirigindo-se às mulheres, diz:
tu deverias usar sempre o luto, estar coberta de andrajos e mergulhada na penitência, a fim de compensar a culpa de ter trazido a perdição ao gênero humano. Mulher, tu és a porta do diabo. Foste tu que tocaste a árvore de Satã e que, em primeiro lugar, violaste a lei divina. Invectivas como estas se encontram de forma abundante em toda uma literatura sacra que prepara as condições para um dos fenômenos mais terríveis da história da cristandade, período de caças às bruxas. O aspecto é belo, reconhecia-se, mas sua companhia podia ser mortal. Sua sexualidade, em torno da qual já se havia cavado um fosso, passava a ser doravante associada a atributos infernais. O ciclo para a diabolização da mulher estava fechado. Desde sempre imperfeita e perigosa, a mulher possuía menos fé por natureza. Aliás, assinala-se deriva desta convicção o vocábulo feminino que vem de fé, mina ou simplesmente menos fé. Calcula-se que no espaço de 3 séculos, de 1450 a 1750, pelo menos 60 mil mulheres foram queimadas como feiticeiras. Para variar, tais táticas tinham sustentação bíblica. Em João capítulo 15, versículo 6, pode-se ler: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Igualmente, em Êxodo 22 a 18, onde se assinalou: a feiticeira não deixarás viver. Mas quem eram essas bruxas que mandamos queimar em praças europeias para o riso e o temor das concorridas audiências? Mulheres comuns que não se adaptavam aos critérios masculinos de piedade, parteiras e curandeiras que detinham saber não oficial, velhas de comportamento exótico, esposas infiéis, adolescentes consideradas estranhas, qualquer uma que por qualquer motivo ameaçasse a vigência de um padrão de conduta. Ocorre, senhor presidente, que muitas outras bruxas se seguiram. A história está povoada delas. Bruxas como Olímpia de Gouges, que em plena Revolução Francesa publicou para o escárnio geral a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Sua declaração partia do seguinte princípio: se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, também lhe deve ser dado o direito de do século XVIII, ergueu a sua voz para denunciar o regime de servidão ao qual estava submetida a classe operária, e particularmente as mulheres operárias. Dela, o poeta poderia dizer que seu coração pairava sobre as fábricas qual gigantesca maçã. Flora morreu esgotada aos 41 anos de idade, dizendo: o que significa amar? Amar é escolher. Para amar é preciso ser livre. Já na outra vertente do século, outra bruxa, Louise Mitchell, lhe responde afirmando: escravo é o proletário, e escravo mais que todos é a mulher do proletário. Deportada para a Nova Caledônia depois da Comuna de Paris, e enfrentando a ira dos dominadores, Louise Mitchell nos lega a sua maior esperança, dizendo: tomem nossos destinos esfacelados e façam deles uma aurora. Ninguém, talvez em nosso século, assumiu tão radicalmente a tarefa quanto Rosa Luxemburgo, bruxa revolucionária. Rosa almejou a aurora de uma sociedade socialista e libertária, enfrentando à sua direita a política reformista da social-democracia e à sua esquerda as tendências burocráticas e totalitárias que a história veria se realizar tragicamente. Ao exemplo de tantas outras feiticeiras, Rosa teve o seu destino esfacelado por mãos assassinas e masculinas, como tiveram na América Latina e no Brasil tantas outras bruxas, como Olga Benari Prestes, entregue à Gestapo pelo senhor Getúlio Vargas, ou com uma centena de companheiras que conheceram a fúria e a humilhação da tortura nos porões imundos da ditadura militar. Senhor presidente, acredito que as feministas sejam, por exemplo, as bruxas da modernidade. É verdade que já não lhes preparamos fogueira, mas é igualmente certo que nossa sociedade encontra-se verdadeiramente ardente em preconceito. Quantos de nós, homens e mulheres, imaginam-se modernos para ato contínuo, sustentar o tabu medieval da virgindade? Quantos efetivamente definem-se como democratas para no mesmo instante negar ao outro os valores da moral sexual que exercitam? Estas e muitas outras questões foram trazidas à discussão por um incomodativo discurso, o discurso feminista, cuja força maior reside no fato de que é impossível se inquietar com ele, nem que nos inquietamos conosco mesmo.
e inquieto deve estar o Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, quando se descobre quase inteiramente masculino a presença nesta casa da garra e da coragem da deputada Jussara Cone, bem como a determinação da deputada Regina Rossigolo. Reflete em sua proporção dramática os obstáculos colocados a todas as mulheres para que se movimentem na defesa pública, na esfera pública, desculpa. O fenômeno não é estadual, mas assinala-se, reveste em nosso estado de uma particular agudeza. Por certo, nossa herança cultural tem algo a nos dizer sobre essa exclusão, tanto quanto um determinado gauchismo que por aqui se cultua e que imaginou poder reservar às mulheres o papel de prendas. Por tudo que já foi dito, que este 8 de março revigore a mais radical das feitiçarias, aquela que se verifica quando os amantes se enredam nos mais generosos sentimentos e que as bruxas deste tempo e dos tempos que virão possam prosseguir com seus mistérios, possam aperfeiçoar suas fórmulas e poções para que um dia todos sejamos permanentemente encantados. Muito obrigado. Senhor presidente, essa era a mensagem trazida para o Dia das Mulheres. Muito obrigado por ter lido tão bem lido. E informando aqui os colegas vereadores e as colegas vereadoras que esse texto é para nós refletirmos por que a mulher participa tão pouco da sociedade, como esse próprio texto, esse próprio pronunciamento revela, é o aparelho ideológico que determinou determinadas regras para que inibisse a participação da mulher. Então esse texto é mais para reflexão. E a vereadora Sônia nos perguntou se podia ler alguma mensagem. Eu acho que é a véspera do Dia Internacional da Mulher, está se tiver escrito alguma coisa, acho que está à disposição. Não sei se alguma das outras vereadoras tem alguma coisa para falar sobre esse dia. O que eu vou ler aqui é que eu recebi dos meus filhos hoje, quando eles foram para a escola e voltaram e trouxeram isso aqui. Eu achei muito importante, lá do Centro Educacional de Senhora das Brotas. Então, eu trouxe aqui e vou ler. A minha mãe, Sônia, Dia Internacional da Mulher. Quem é você, mulher, que tem em suas mãos o poder de toda a transformação? Quem é você, mulher, que faz de um pequeno lugar um ninho de amor e de afeição? Quem é você, mulher, que abriga dentro de si o calor, o afeto, a força do universo e a mansidão do amor? Quem é você, mulher, que é capaz de sorrir quando sente vontade de chorar? Que é capaz de calar quando quer falar? Que é capaz de rezar quando custa crer? Quem é você, mulher, que acredita no amor quando à sua volta reina desamor? Que é capaz de amar quando todos ensinam a odiar? Que busca se entregam à verdade no mundo de mil mentiras? Que é capaz de perdoar quando todos querem condenar? Quem é você, mulher, que afaga, que critica, que repreende, que educa, que defende, que incentiva, que corrige, que ensina a orar? Você repete a verdade, você repete sim a paz. Você repete sim a coragem, ao carinho, à fé, à união e ao amor. Porque você é verdade, porque você é carinho, é dedicação, é fé, é amor e é coragem. Sobretudo porque você é mulher. Eu achei isso muito bonito. Fui lá do colégio. Fizeram isso para os meus filhos, eles trouxeram para mim, eu achei muito bonito. E tem uma frase aqui que me tocou muito. Quando a mulher é capaz de calar, quando não quer falar. Porque eu e daí, nós tivemos o nosso 8 de março. Nós tivemos o 8 de março, foi daí, segunda-feira. Apareceu um convite na minha residência, que eu precisava ir a uma reunião com o deputado Paulo Duarte. Mal sabendo eu, nem daí, inocentemente, que era uma armadilha. Uma armadilha. Você sabe como é que é uma armadilha? Que eles fizeram
uma coja de covarde. Chegamos lá, sentamos, na maior inocência. Paulo Duarte falou da união que tinha, tabuleiro, quem as pessoas realmente iam votar nele. Só que para doutor Maiardo, a reunião não era para isso. Era para humilhar eu e daí. Nosso 8 de março foi lá. O nosso desprezo que fizeram com a gente. Por quê? Porque eu tive a livre escolha, eu tive a opinião de votar em Manel. Aí vem essa frase aqui. Menosprezar sistematicamente as opiniões contrárias ao nosso poder pode ser prova de personalidade, menosprezar. Mas pode ser prova também de muita imbecilidade. Isso aqui eu achei, isso aqui, aquilo, muita imbecilidade. Se eu tive a coerência de ter a opção de votar em Manel, tenho que respeitar a minha opinião. Nem por isso eu preciso passar humilhação, o que eu passei lá não. De frente de um monte de gente que votou em mim, de frente de gente limoeiro, de frente de radialista, o ex-prefeito do meio estava lá. Eu não tinha obrigação, não tinha por que motivo de passar aquilo que eu passei, não. Ele sim que sabia que eu, desde da eleição, que eu estava tomando remédio controlado de sistema nervoso. Ele sabia disso. Eu estava menstruada, minha menstruação foi suspensa na hora, me apareceu um monte de bataca no corpo, que eu fui para o doutor Rigoberto. Ele não sabe como eu não sofri um derrame por causa disso. Porque não fiz crime nenhum. Se eu apitei em votar em Manel, eu não fiz crime nenhum. Isso foi porque eu quis. Eu não sou escravo. O tempo da escravidão já passou. Mulher não é para ser escravo. Nem qualquer um que fosse homem. Nós somos livres. Se eu apitei, todo mundo está aqui, testemunho de gente que estava lá com o Zé Guerreiro e viu, Zé Guerreiro, eu posso lhe dar um voto a Manel. Contanto que você ajuda meu pai, que ele tem muitas ideias para ajudar o povo. Foi ou não foi? Quem está aqui sabe disso. Olha, eu não vou dar a palavra, não. Se você quiser, fala depois que eu falar. Eu tenho para dizer que eu tenho pena de doutor Maiardo. Você sabe por quê? Coitado. O sonho dele é ser prefeito tabuleiro, que é impossível. Ele tem 4 derrotas e teve que encontrar uma pessoa para descontar. Isso foi em cima de mim. De mim e de daí. Que nosso 8 de março foi lá. Eu não me esqueço nunca, porque de Assis e Vandils chegou lá para convidar meu pai. Porque a minha pior teria sido se o pai tivesse passando essa humilhação que eu passei lá. Porque uma decisão a gente tem que respeitar, seja ela ruim ou boa. Não interessa governar. Portanto, o meu pensamento que eu tenho a dizer é que o doutor Maiardo pode ser formado, mas ele é um desumano. Ele pode salvar a vida, mas ele é desumano. Se Zé Guerreiro tem pouco saber, mas Zé Guerreiro pelo menos é humano. A prova está aí pelo que ele fez com o Nezito. Depois de tudo que aconteceu, foi que ele fez com o Nezito. Perdoou. E esse é que é o cidadão que sabe perdoar. E eu estou aqui, pronta, eu, minha família em peso, para Zé Guerreiro, para a gente apoiar tudo o que ele vier fazer de bom para tabuleiro. Porque eu também não vou aqui acatar as coisas erradas, não. Pode ficar sabendo. Agora, isso eu precisava dizer, me desculpe, senhor presidente, se eu me tomei aqui a parte, se não está no regimento, o senhor pode até me recriminar por causa disso. Mas eu não podia deixar passar isso, não. Porque isso ofendeu a minha saúde. E eu e daí, a gente sabe quem passou lá. Porque ele sabia muito bem que eu não ia dar uma educada lá em frente dos outros e ia responder a ele lá, não. Ele sabe, desde aquele problema que aconteceu no Gênio Papeiro, que eu não estava bem de saúde. Tomando remédio controlado. Portanto, está aqui o meu repúdio para o que aconteceu, que isso foi uma falta, saíram comemorando lá nos bar. Ele disse, eu também não me arrependo, não, também não vou mais ser candidato. Agora ele vai mostrar realmente quem ele é. E feliz de mim que eu enxerguei. E Roberto, quando ele falou que você era um homem de caráter, eu respeito até o seu caráter. Agora eu não troco o meu caráter por ninguém. Pode ficar sabendo. Muito obrigada. Senhora. Sim, senhor. Logo em seguida. A sessão
está suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental. Quer a palavra, né? Se eu quero, eu escrevo aqui. Já matéria em pauta. Ok? Tornando o intervalo regimental, passamos para a ordem do dia. De acordo com o artigo 169 do Regimento Interno, solicita a primeira secretária, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, a proceder à leitura do edital de publicidade de ordem do dia. Senhor presidente, por solicitação da primeira secretária, vou fazer a leitura do edital e do parecer da comissão e o projeto de decreto legislativo. Edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168 e observando o disposto no inciso 1º do artigo 44 do regimento interno desta Casa, a primeira secretária da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 7 de março de 1997, que constará dessa seguinte matéria: observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. Primeiro, única discussão e votação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte relativa ao exercício de 1993, de responsabilidade do ex-prefeito Nestor Nogueira de Vasconcelos, sala das sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 4 de março de 1997. Sônia Maria Noronha Chaves, primeira secretária, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 8, relator vereador Francisco Hilário de Oliveira. Versam os presentes autos sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte, atinente ao exercício financeiro de 1993, de responsabilidade do senhor Nestor Nogueira de Vasconcelos. Por força do artigo 80 da Resolução número 1/90, de 12 de dezembro de 1990, Regimento Interno, combinado com os artigos 223 e 224 deste mesmo diploma legal, a Comissão de Finanças e Orçamento terá o prazo de 20 dias para apresentar ao plenário o seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo, opinando pela aprovação ou rejeição das contas. A Constituição Estadual, promulgada em 5 de outubro de 1989, no seu artigo 78, inciso 1º, determina que a apreciação das contas prestadas pelos prefeitos e presidentes de câmaras municipais, mediante parecer prévio, cujo controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme informação complementar 29/96 da 11ª Inspetoria de Controle Externo do DASEX, informação número 216/96 do Inspetor de Avaliação e Perícia, o conselheiro Luiz Sérgio Gadelha Vieira, relator do processo número 2636/94, aprovou as contas da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte, exercício de 1993, de responsabilidade do ex-gestor Nestor Nogueira de Vasconcelos, depois de várias falhas serem apontadas e sanadas pelo Executivo Municipal, originando a sua aprovação. Assim, observado o disposto contigo no artigo 223 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e examinados os aspectos envolventes da matéria, opino ser submetido ao plenário para a devida aprovação das contas em epígrafe, objeto de aprovação de decreto legislativo em anexo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 5 de março de 1997. Vereador Francisco Hilário de Oliveira, relator. Vereador Francisco Márcio Moreira, presidente. Vereador Aragaci Monteiro Chaves, vice-presidente. Projeto de Decreto Legislativo número 1, de 7 de março de 1997. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte de responsabilidade do senhor Nestor Nogueira de Vasconcelos, ex-prefeito municipal, relativas ao exercício de 1993. A Câmara Municipal de Taboleiro do Norte decreta, artigo 1º, ficam aprovadas as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte, de responsabilidade do senhor Nestor Nogueira de Vasconcelos, ex-prefeito municipal, referente ao exercício financeiro de 1993. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando este decreto legislativo em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 7 de março de 1997. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Francisco Márcio Moreira, Aragaci Monteiro Chaves, vice-presidente, e Francisco Hilário de Oliveira, relator. Pronto, a palavra está concedida aos senhores vereadores. Está escrito vereador Celino Nogueira Barro.
E os demais que quiser falar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores ex-vereadores, companheiro Pedro do Leite, Roberto, senhora secretária Rúbia, assessor jurídico, doutor Antônio Júlio, minhas senhoras, meus senhores, senhores funcionários. Vamos fazer duas colocações sobre as contas, senhor presidente. Uma é que um fato sobre as contas. Na reunião próxima passada, alguns dos senhores vereadores, acompanhado de um assessor do vereador Roberto, ex-vereador Roberto, solicitou que nós falássemos até com o senhor presidente sobre a possível ida a Fortaleza para ver se conseguia até reverter esse parecer em cima das denúncias que tinham sido dadas a tempo e denúncias sérias. Nós sabemos disso. E no momento nós saímos e não foi resolvido, o senhor presidente até na hora da reunião tinha colocado que ia mandar um ofício, mas pela necessidade da reunião já está marcada para hoje, nessa semana, e não daria tempo essa resposta chegar, nós fomos procurados lá na coletoria, porque os vereadores procuraram o senhor presidente não estava aqui no momento, como nós sabemos que é um homem que se divide, tem que se dividir em várias pessoas para resolver tantas coisas importantes, como Vossa Excelência tem resolvido dia muito, e agora ainda pegar essa batata quente, que é a presidência da Câmara, também no intuito de fazer um trabalho sério, como vem fazendo. Nós colocamos que, com certeza, as minhas palavras foram essas, estava o vereador Paulo Maciel, ex-vereador Roberto, eu digo, pela transparência do vereador Manel e pela maneira como ele está tratando o Legislativo, pode ter certeza, pode fazer a viagem que o vereador Manel, em nome da Câmara Municipal, irá pagar as diárias a vocês. Com certeza, foram só essas minhas palavras. E mais uma, eu digo, se ele não pagar, eu pago do meu bolso. E algumas pessoas que eu acho que eu não sei se eu posso me considerar bonito, mas eu acho que alguém me acha. Com inveja ou da minha fisionomia, ou da minha maneira de falar, ou dos votos que eu tirei, ou do cargo que eu ostento não, eu faço parte na Secretaria da Fazenda. Alguma coisa em cima de mim que tem raiva e fica à vontade de estar falando do cidadão Celínio, do vereador Celínio, começa a dizer que o Celínio está querendo mandar na Câmara Municipal, dando diária a vereador, para ir atrás de dar denúncia de Nestor, quem quer que para fazer, para tentar acabar com o Nestor. Quando nós soubemos disso, tivemos uma raiva como a vereadora Sônia teve. Eu cheguei aqui de manhãzinha, o senhor presidente ainda não tinha chegado, minhas coisas são claras. Depois eu pedi desculpa ao senhor presidente e deixei até o cheque para os vereadores. Na hora que chegasse aqui, pedi ao vice, entrega aqui, está aqui, quanto é a diária? R$ 71,04, entreguei um cheque, cada um assinado por mim, o meu cheque, porque eu não queria nem que o senhor presidente mais pagasse. Mas o senhor presidente, na hora que chegou, tomou conhecimento e não aceitou de maneira alguma, que ele não concordava com aquilo de maneira alguma. Eu vou pedir a vocês para omitir o nome dessa pessoa, porque as duas pessoas que me disseram que estavam presentes pediram para mim não dizer. Na hora que eu disser o nome dessa pessoa, eu vou ter que dizer quem foi que me disse. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências que meu momento da raiva que eu tive do administrador municipal, doutor Nestor, não tem nada, uma coisa pessoal, de maneira alguma, não é a coisa eu com raiva do Nestor, do administrador municipal, porque em certos momentos falhou, e na área pessoal, até na parte política, trabalhou contra o nosso nome, mas em nenhum momento. Por sinal, eu quero dizer a vocês que vou votar a favor das contas deles hoje. Vou votar pela aprovação. Porque não teve, não é que as denúncias não foram sérias, mas o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico que dá o parecer, não atendeu às denúncias, não tem os subsídios dentro do parecer do Tribunal de Contas para votar contra. Porque se tivesse, votaria. Votaria não. Voto com muito gosto. Voto com muito gosto. Se quer dele, quer de qualquer um. Eu não vou afirmar compromisso aqui em dizer que vou votar da maneira que o tribunal mandar, porque se ele mandar não e eu achar que devo votar assim, eu voto se tiver documentos como mandou daquela vez. A de seu Zé de Pio não aprovando por causa de uma cerca, e eu fui saber e foi constatada a cerca. E eu mesmo vim aqui, mesmo contra, politicamente, seu Zé de Pio, vim aqui e solicitei nessa tribuna que fosse votada a favor, porque a cerca estava lá,
perguntei ao senhor Mariano. Eu tenho certeza que outras contas virão para o nosso mandato. Tenho certeza que nós não vamos terminar aqui os nossos dias. Não vou morrer de alegrias de votar não uma conta dele, mas também não vou morrer de tristeza se ela vier não. Votarei de acordo com o parecer do tribunal, de acordo com a minha consciência, de acordo com o parecer dos meus companheiros da Câmara que derem o parecer, baseado, não em fatos políticos, baseado na realidade. E até parabenizo, se não surtiu efeito essas denúncias de 93, mas parabenizo os senhores vereadores que fizeram esse trabalho, porque de 94, 95, 96, surtirão. Com certeza, iremos fazer mais uma vez a nossa obrigação, como iremos fazer hoje. Era só para esclarecer, senhor presidente, e dizer, não estou pedindo a ninguém para votar contra nem a favor. Estou dizendo que vou votar a favor, porque o parecer técnico me leva a votar a favor. Mas essas pessoas que acham que o Celinho vai querer pedir, pai, vão atrás de coisa do Nestor, vão fazer isso ou não sei o quê, eu mesmo sei fazer também. E não sou muito burro também não. E tem algumas coisas que nós vamos procurar fazer. O que for necessário, procurarei fazer. Fazerei porque entrei na Câmara Municipal em 93 com o queixo levantado. E sairei dessa Câmara com certeza, com ele mais levantado ainda. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. A palavra está concedida aos senhores vereadores. Chico Lá, depois Aragaci. Boa noite, senhores vereadores, a mesa e povo aqui presente. Eu voto nessas contas do Nestor, eu voto a favor também. Mas, meu colega Celino, eu também, se vier desaprovado, eu voto contra, como eu votei nas contas de Zé de Pio. Pode ser quem for, eu voto contra. Zé de Pio podia me dar uma caminhoneta naquele tempo, eu não votava a favor das contas dele, porque veio desaprovado do Tribunal de Contas. E eu digo a qualquer um aqui, colegas vereador, que votou a favor das contas de Zé de Pio, eu mesmo não gostei e nem voto de ninguém que seja prefeito ou sendo vereador a favor de umas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas. É por isso que eu voto a favor das contas de Nestor, voto sim, voto aprovando, porque veio aprovada do tribunal. Se não tivesse vindo, eu não votava não. Perante aqui a todo mundo, eu não votava sim, votava não. Eram essas minhas palavras e muito obrigado. Vereador Chico Lara, a vereadora Sônia está eu pedindo queria a uma parte. Pode sim. Só para autentificar mais ainda as suas palavras, não era dizer que o meu pensamento também é isso. Até agora, nesse momento, todas as contas que vieram, ou aprovadas ou desaprovadas, eu sempre acompanho o julgamento do tribunal. Eu sempre acompanho o parecer. As contas de Zé de Pio, que eu mesma fiz a denúncia, que eu era presidente, na época que vieram aprovadas, aprovei, apesar de ter feito as denúncias. Também, quando veio desaprovadas, meu voto foi desaprovado. Então, a minha maneira de pensar é essa. O parecer do tribunal é o meu parecer. Muito obrigada. Vereadora, você, é mesmo a minha opinião, eu acho que você tem. Pode outros também aqui, todos eles terem também essa opinião. Só que naquela época, o menino Zé de Pio me procurou, Edir Benil, disse, rapaz, não voto não. Não voto de jeito nenhum. Eles não deram proposta de dinheiro, de nada não. Porque eu não voto, a minha opinião, eu voto de acordo com o Tribunal de Contas, porque eles sabem, eu acredito que eles sabem julgar melhor do que nós. Então, se eles julgaram as contas de um prefeito, por que é que nós não pode aqui desaprovar? A gente pode aprovar. Agora, se vier desaprovada, tem 3 para vir ainda, que eu acho que é 4. Acho não, tenho certeza que é 4, que a primeira é essa. Se vier desaprovada, não tem o que fazer. É desaprovar, porque o Tribunal de Contas, quando desaprova, a gente não tem o que fazer, né? Pois, muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Aragaci Monteiro Chaves.
Excelentíssimo senhor presidente, membros componentes da mesa, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes. Por incrível que pareça, a minha parte, não tem nenhuma parte política, de adversariedade. A minha parte que eu estou fazendo aqui, o depoimento, é de denúncias que nós fizemos, denúncias essas com documentos. Não sei porquê, que até o próprio presidente do Tribunal de Contas do Município, vendo as nossas denúncias documentadas, o parecer foi favorável, ele achou incrível aquilo. Vamos falar com os conselheiros. Só que nós, infelizmente, nós somos no dia terça-feira, que era dia de plenário. Não podia atender na terça, só na quarta. Aí os colegas tinham a brevidade de chegar em casa. Mas aqui em mãos eu tenho 12 denúncias, que são denúncias claríssimas. Uma das maiores é a falta de não ter atenção ao poder legislativo, que o ex-prefeito sempre foi assim. Nós temos aqui a causa do artigo 114, por sinal já foi dado até baixa nesse artigo, não é válido mais. É a questão dos carros usados. Isso aí é um caso seríssimo, que todos os carros usados, foi comprado mais de 10 carros, não foi passado nenhum pela Câmara. E outras denúncias, nós temos 12 aqui, denúncias de o prefeito ordenar pagamentos, dando de diário em Fortaleza. É impossível também. Pô, se o cara está de diário, ele não pode assinar nenhum documento. E denúncia de calçamentos que não tinham sido feitos, denúncia de diárias para Nelson ainda que não podia tirar, que ele não é funcionário, não pode tirar diária. Diária sem assinatura do executivo, sem assinatura do... Aqui tem 12 denúncias. Lavagem de roupa no hospital, o município não tinha nenhum convênio no hospital, prefeitura. Calçamentos, aqui... 50 carradas de pedra para calçamento serem usados na localidade de Saco Verde. Talvez isso aí é um velho erro técnico, né? Talvez fosse a retirada da pedra de lá, mas aqui para serem usadas na localidade de Saco Verde. E foi constatada a inexistência desses calçamentos lá. De qualquer maneira, isso aqui é uma falha técnica, mas... E assim por diante. Tem denúncias aqui que... No tempo Zé de Pio também foi denunciado com Elcio Cagesse o pagamento em casas particulares que a prefeitura alugava. Ele fez pagamento, isso aqui no Nestor tem uns 30 empenhos aqui pagando com Elcio Cagesse de casa de terceiros. Pagamento exagerado de 14.423 litros de óleo diesel, isso tudo no ano 93. O pagamento, quer dizer que tudo denúncia 93. Quer dizer que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é documentado. E eu, por incrível que pareça, eu não sei o porquê que foi dado o parecer favorável, mas, de qualquer maneira, a minha opinião, eu fazendo um trabalho desse, nós demos início em 94, no ano de 93, com documentos em mão, comprobatórios que houve realmente essas irregularidades, jamais eu poderia votar a favor. Não tem nada contra a pessoa do senhor Nestor, nada contra o executivo, mas isso aqui é documentos que nós temos em mãos. Só esse parecer que eu queria dar aos colegas, para alguém que não sabia mais ou menos. Obrigado. Só uma questão aqui, para ficar claro e depois o pessoal não interpretar. No dia em que, só uma questão ali do senhor prefeito estava de diária em Fortaleza. Se, no dia que os senhores vereadores se deslocarem a Fortaleza, junto com a assessoria, se eu tivesse tirado diária da Câmara, naquele dia eu não tinha podido ordenar, porque eu estava em Fortaleza. Só que a 80% das viagens que eu faço a Fortaleza, eu não tiro diária, não recebo diária da Câmara. Mas no dia que os senhores vereadores se deslocarem para a Fortaleza, que vocês nos procuraram e não encontraram, eu em Tabuleiro, é porque eu estava em Fortaleza. Mas, para a sorte, quando eu cheguei, eu não tinha tirado diária, como, repito, 80% das vezes que eu vou a Fortaleza não tiro diária da Câmara, e não estava a serviço do Poder Legislativo, portanto, não tinha nenhum empecilho em ordenar a despesa para os senhores vereadores viajar a serviço do município de Tabuleiro do Norte. A palavra está concedida aos senhores vereadores. Paulo de Santos. Coloca aí em votação única o projeto do decreto legislativo, número 001/97,
relativo à prestação de conta da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, de responsabilidade do senhor Nestor Nogueira de Vasconcelos, exercício do ano de 1993. Aldenora Freire do Amaral. Antônio Felício Freire. Aragaci Monteiro Chaves. Celínio Nogueira Barros. Francisca das Chagas Maia Moreira. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Rosendo Freire. Juvenal Bezerra da Costa. Maria Aldeire de Alencar Lima. Nair Leonardo de Lima. Paulo Maciel de Oliveira. Sônia Maria Noronha Chaves. De acordo com o parecer, sim. Foi aprovado por 8 votos favoráveis, 3 abstenção, 2 terços para desaprovar, né? Vem aprovado. É para desaprovar que veio aprovado pelo tribunal? Acho que é assim. Para derrubar o parecer do Tribunal de Contas, Pois é, para aprovar precisa 2 terços. Quer dizer que não teve 2 terços. senhores, Quer dizer que o tribunal deu o favorável. Aí, para continuar favorável, uma maioria simples. senhores vereadores, decretarei o projeto aprovado e a dúvida regimental, de acordo com a lei, as partes implicadas têm o direito de recorrer a decreto legislativo, a legalidade do decreto legislativo. Então, o decreto, a prestação de conta, 8 votos. Decreto a prestação de conta aprovado. E fica. Vossas Excelências têm tempo suficiente para, se quiser fazer qualquer tipo de recurso, consulta aí a legislação que específica sobre a matéria, né? Tudo bem. A próxima. Isso. A próxima sessão ordinária está marcada para. Tem aqui, ficou em aberto e eu perguntei à assessoria se a próxima sexta era dia 14. Dia 14 tem duas situações. Tem provavelmente a inauguração do CVT. Aqui, acho que eu ouvi falar que vem até o ministro da Educação, Paulo Renato, e provavelmente talvez o governador.
e tem a eleição dos vereadores da UVC em Fortaleza. Então essa data, na outra sessão já foi discutido se era, a gente jogava para o dia 21, se o que era que faria. E o regimento diz que a gente tem que se reunir de acordo com o regimento, mas o plenário é soberano, pode antecipar a reunião para quinta, pode jogar para a próxima sexta, dia 21. É porque não é eleição lá, não, da seccional? Pois não. Então, queria só a autorização aqui de Vossas Excelências vereadores, para se de acordo com o encaminhamento do vereador Celino, se tiver que nós comparecermos à sessão da UVC em Fortaleza. Se for necessária a nossa presença, se Vossa Excelência entender assim, a gente comunica o adiamento da reunião para o dia 21. Se não, fica mantido para o dia 14. Assim fica acordado, para não ter perigo, estou colocando isso aqui, para não ter perigo de acontecer alguma eventualidade e eu ter que comunicar a Vossa Excelência que a sessão não vai ocorrer e depois o pessoal poder explorar politicamente, dizer que eu estou suspendendo de acordo com o bilhete. Então, quero autorização de Vossa Excelência para... Essa inauguração do CVT vai ser de dia ou à noite? De dia. Então fica esse o entendimento. Se houver necessidade de a gente comparecer a Fortaleza para reforçar a posição desse trabalho que está sendo feito pelo Legislativo de Itabuleiro do Norte de visita às demais câmaras, e se houver essa necessidade, a gente comunica a suspensão da reunião de sexta-feira, marcando para o dia 21. Se não, fica mantido para o próximo dia 14. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão.